Bom, pessoal, voltando aqui para a segunda parte do nosso painel de escala, né? Quando a gente fala de escala, às vezes tem algumas disciplinas que não ficam tão evidentes, mas são super importantes, né? E, por exemplo, cibersegurança é uma delas, né? Será que quando a gente, né, realmente escala, né, essa escala pode não ser uma fragilidade para a cibersegurança? Então, tem algumas outras lentes que vêm junto com a escala que muitas vezes a gente não aborda. E para falar um pouquinho disso, eu queria convidar o Marcos Reis para vir aqui para o palco. O Marcos, ele é o founder e CEO da Mercúrio Cybersecurity. Marcos, por favor, o palco é seu. Obrigado. Muito obrigado ao Mining Hub. Obrigado, Leandro, pelo convite. Passei o dia aqui, nossa, me alimentando de muito conhecimento sobre inovação, todo o mercado e o segmento de mineração. Eu que venho de um outro segmento, né? Minha carreira foi toda feita no mercado financeiro e hoje atendendo não só o mercado financeiro, mas agora também o mercado de mineração em cibersegurança. Eu acho que quero tentar aportar um pouco aqui sobre um pilar que é muito relevante em toda essa discussão de inovação, que é a cibersegurança. Tá? É a camada invisível sobre a inovação, porque se discute muito sobre como fazer inovação, como priorizar, como criar uma comunidade para que isso seja realmente ter a velocidade necessária, mas, por outro lado, é importante considerar um pilar muito relevante, que é a segurança de tudo isso. Não existe inovação digital em escala sem resiliência cibernética. Então, de que a cibersegurança ela sempre foi considerada como um assunto de tecnologia, isso todo mundo sabe, e muitos outros segmentos já entenderam esse jogo, estão priorizando bastante cibersegurança na sua agenda corporativa, e na mineração isso tem que buscar uma forma de ser mais acelerada, em ter uma agenda mais propositiva. Tá? Cada vez mais, quanto mais você está conectado, escalando a automação, mais você sai da prateleira de baixo para a prateleira do centro, do ponto de vista de visibilidade, e isso gera um grau de exposição muito grande. A mineração ela saiu, né, do ferro e músculo para dados, IA, automação. A China já opera com mais ou menos 4.000 caminhões autônomos, sempre administrados por IA, rodando 24/7, e muitas empresas na América Latina também já estão avançando nesse processo. No entanto, isso tem uma busca muito de ganhar produtividade, de ganhar escala, porque o processo de eficiência para buscar um crescimento ele depende de automação, depende de novas tecnologias, porém isso gera uma grande exposição também. 76% dos ataques que acabam em mineração ocorre pelos fornecedores de tecnologias, ou seja, o elo fraco não é a mina, e sim o fornecedor que está conectado a ela. E essa preocupação ela acontece de maneira muito clara. Hoje existe na conhecida Dark Deep Web um shopping de credenciais e informações privilegiadas que são utilizadas para ter um acesso privilegiado ao ambiente. Então, em uma rotina muito comum, compra-se uma credencial nesses fóruns, eu consigo ter um acesso inicial ao ambiente e, com isso, eu posso parar uma operação de uma mineira. E isso é um processo mais frequente que vem acontecendo e vem crescendo bastante. Tá? De onde vem tudo isso e por que a mineração, né? Isso é importante, muitos dos clientes que nós trabalhamos perguntam, mas por que a mineração? Por que não focam somente no mercado financeiro, que é onde isso sempre vem ocorrendo? Por que agora estão mirando esse canhão para o segmento de mineração? Primeiro, espionagem industrial. Como nós sabemos, dados de exploração, teores, reservas valem bilhões. E existem grupos que são os APTs, que eu vou falar um pouco mais adiante o que são realmente cybercrimes que utilizam essas informações não somente para ter conhecimento de tecnologia e conhecimento de propriedade intelectual ou até mesmo de estruturas geológicas, mas também para
plantar sistemas para que possam ser controlados remotamente em um momento de tensão. Outro aspecto importante envolve realmente você poder fazer a interrupção e a extorsão de um segmento de mineração, seja porque é um concorrente, ou seja porque você quer entrar naquele mercado e você precisa tirar o seu concorrente da frente. Obviamente, em aspectos financeiros, buscam também utilizar esse caminho de extorsão e interrupção operacional para poder ter benefício financeiro. E um terceiro aspecto, não menor, que é a correção geopolítica, ou seja, existem campanhas que são ligadas à China, que basicamente plantam interruptores invisíveis dentro de segmentos e plantas de mineração, para poder qualquer tensão comercial, qualquer situação em que seja necessário tomar uma ação um pouco mais drástica, eles apertam esse interruptor e você pode ter, por exemplo, uma operação muito séria de mineração parada. Mundialmente existem cerca de 55 grandes grupos de APTs. APTs, para quem não conhece, Advanced Persistent Threat, que são grupos de cyberatacantes que dirigem e têm incentivos muito concretos sobre infraestrutura ou propósito financeiro. Eu vou citar somente 3 aqui, que são os que mais ultimamente vêm aparecendo nos fóruns de hackers e nas discussões que nós participamos, que na Rússia, o APT28, onde vem focando bastante em Europa, Estados Unidos e aqui na América Latina, e já foram detectados fazendo espionagem e influência geopolítica somente com informações de infraestrutura crítica ou de segmentos de mineração, para que isso seja utilizado como poder de discussão em geopolítica. A China, ela tem o APT-10, que é o mais conhecido de todos do ponto de vista de espionagem. Não somente entram para fazer todo esse conhecimento e replicar, talvez, tecnologias, mas principalmente conhecer o quão rápido ou evolutivo está sendo os novos desenvolvimentos feitos em países que buscam essa inovação. Tá? E, por fim, o Vietnã, que no momento está muito ali na região contra o Japão e as Filipinas, mas eles fazem extremadamente uma ação de espionagem corporativa. Somente 3 exemplos de que isso é, de fato, uma ameaça invisível, não é um tema que se discute nas mídias que nós vemos todos os dias, mas ele é cada vez mais forte e, como eu falei, 55 são somente os conhecidos grupos que trabalham para ter acesso a esse tipo de informação e, com isso, ter alguma vantagem competitiva. Bom, o que o switch geopolítico aqui é que esses grupos não estão interessados no seu dinheiro, não estão interessados no quão fatura a mineração ou quanto fatura o segmento, e sim para ter uma porta de entrada e, com isso, roubar a informação para poder gerar algum tipo de tensão ou algum tipo de pressão comercial diante disso, para vender essa informação para outras empresas que, infelizmente, contratam isso e contratam de maneira muito fácil. Tá? Existem armas reais de OT que hoje são utilizadas e vêm desde 2010 como principais ferramentas de entrar no ambiente, fazer todo esse escaneamento, fazer toda essa plantação de artefatos para serem usadas no momento que eles acharem mais ideal. Nesse momento, é quase que certeza que alguma mineradora brasileira tem alguém dentro olhando o que está sendo feito, porque, infelizmente, a agenda de cibersegurança em algumas delas não foi tão prioritária como outros aspectos que, obviamente, pela demanda do negócio, ele acaba sendo. O erro comum aqui, 87% das mineradoras admitem ter fragilidade nesse aspecto de cibersegurança, ou seja, não é uma agenda tão forte que precisa ser feita, e isso é um aspecto que, cada vez mais, essa agenda vai crescendo. Lamentavelmente, isso acaba ocorrendo quando somente um ataque ocorre ou quando alguma notícia vaza. Porém, a boa notícia é que isso já está começando a ser discutido. O mercado está crescendo, principalmente em contratações de soluções para exposição, avaliar o quão exposto essa infraestrutura ela se encontra,
para que, com isso, a gente consiga fazer ações mais corretivas ou até mesmo estruturais dentro do ambiente. O mercado de IoT, cyberfísico e IA crescem 2 a 3 vezes mais rápido que a cibersegurança tradicional, justamente pelo tamanho e a magnitude de impacto que ele pode gerar. Empresas de automóveis já ficaram 1 semana paradas sem poder produzir por conta de um ransomware que pediu 6 milhões de dólares, não quiseram pagar, perderam quase 1 bilhão em 1 semana. Eu fico imaginando como seria isso numa operação de mineração que fique 2 ou 3 semanas sem poder operar. E o Cyber Enable aqui é o que a gente costuma dizer, que é Security by Design. A cibersegurança ela sempre ocorre depois que todo o piloto já foi implementado, que a automação foi implementada, a IA, que foi desenvolvida para um propósito, já foi implementada, e aí se discute como que eu protejo esse produto ou essa inovação. Ela tem que nascer dentro do processo de inovação, porque, além de ser tratado como um alicerce, é ela que vai poder prover uma maior segurança do processo operacional e também de escalabilidade desse processo de inovação que vem acontecendo. Então, portanto, a inovação digital ela só escala quando a operação confia no sistema que ela sustenta. Assim como muito da parte de mineração quer ter certeza que um solo ele é fértil do ponto de vista de mineração, na inovação tem que ter certeza que as plataformas que vão ser utilizadas para gerar essa inovação, ela é segura a ponto de não parar o seu processo produtivo e, com isso, te gerar um problema muito maior. Bom, o meu pitch ele é bastante straight to the point, então eu agradeço muito pelo tempo novamente.